é usado pelo Senhor, eu tenho certeza que ele vai ser usado por Deus para nos abençoar agora, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Se tu uma bênção. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Graça e paz para você que está aqui conosco, você que nos acompanha aqui através da live. Que o Senhor abençoe a sua vida rica e abundantemente. Nós estamos aqui nesta noite porque o Senhor assim nos permitiu, porque o Senhor nos concedeu essa graça de estarmos na sua presença, louvando e engrandecendo o nome dEle, Ele que vive e reina para todo sempre. E antes de começarmos aqui na palavra que o Senhor colocou no nosso coração, nós temos aqui a imagem do aplicativo da igreja, aplicativo esse que nós temos notícias concernente à nossa igreja, e temos no aplicativo também uma leitura bíblica diária, um devocional nosso, que nós colocamos lá todos os dias, com um capítulo das cartas paulinas que estamos lendo, e também um comentário desse pastor que vos fala. Então você baixa o aplicativo, está ali, aquele símbolo vai aparecer para você, e você pode acompanhar lá a nossa leitura todos os dias, junto com um comentário. E aí, até o final de março, nós estaremos com as cartas paulinas, em abril estaremos com as cartas gerais, fazendo esses comentários também e dando o texto bíblico para você. Tudo bem mastigado, só falta você engolir, comer a palavra do Senhor. Então, nós fazemos tudo para facilitar a sua vida, para você ter acesso direto à palavra do Senhor na palma da sua mão. Para você ler no ônibus, na condução, no transporte, e aí você ter essa facilidade de ter esse acesso. Outra coisa também, o pastor falou aqui, mas eu vou reforçar, o retorno do CDBB foi essa semana, segunda-feira, dia 8, retornamos às aulas do CDBB, e aí nós estamos com uma apostila nova no primeiro módulo. O professor Alan está com essa turma, o professor Helenise está com essa turma, melhor dizendo, e é uma turma do primeiro módulo que está com uma apostila nova. Então você que de repente fez o CDBB há muito tempo, está na hora de se reciclar. Você que de repente fez o antigo CETEB, não vou perguntar a alguém aqui que fez o CETEB para o pessoal não levantar a mão, que aí vai entregar mais ou menos a idade. Mas você que já estudou há muito tempo, venha se reciclar. A apostila está com material que é mesclado com material do próprio CDBB, com material que nós pegamos do Conselho de Nova Vida. E aí nós mesclamos e formamos essa nova apostila com material atualizado. Então, certamente, você será ricamente abençoado com este novo material. E certamente Deus continuará abençoando a sua vida. Então, nós estamos aqui nesta noite, nessa incumbência de falarmos do amor e da graça do Senhor. Quem gosta de receber presente aqui, gente? Tem alguém que não gosta de receber presente? Tem alguém que não gosta de receber algum benefício? Ganhar presente é bom. E melhor ainda quando nós ganhamos um presente que nós gostamos. Aqui na igreja eu tenho algumas experiências de que eu ganhei alguns presentes bons. Célia até vai rir, que eu ganhei um bom perfume, um excelente perfume, para quem gosta. Só que eu não gosto de perfume. A pessoa fez um bom investimento para me dar um perfume, mas escolheu a pessoa errada para doar o perfume. Então, quando nós recebemos um presente bom, que não gostamos, que não vamos fazer uso, não é um bom presente para quem recebeu. De repente, para quem doou, doou com todo amor, com todo carinho. Mas para mim, que recebi, o presente não foi bom. Mas nesta noite eu vou falar para você de um presente que você já recebeu, ou você pode receber, e certamente é o melhor presente da sua vida. É um presente que não tem como nós pagarmos por esse presente, mas nós recebemos pela graça e a misericórdia do Senhor. Então esse presente, como eu falei, ele não tem preço para nós não temos como pagar, porque Cristo já pagou por este
presente. Então, esse benefício que nós recebemos do Senhor, esse presente, essa dádiva que nós recebemos do Senhor, ela mudou a nossa vida, ela mudou a nossa existência. Nós que estávamos condenados à morte e ao inferno, fomos resgatados pelo braço poderoso, pela mão poderosa do Senhor, que nos resgatou das trevas para o reino do seu amor. E nós não temos como pagar, nós só temos como agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos concedido. E aí eu gosto sempre de lembrar no salmista do Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e que eu não me esqueça de nenhum dos seus benefícios, que eu não me esqueça de nenhuma das suas dádivas, de nenhuma das suas bênçãos, de nenhum dos seus presentes. Então aí nós temos aqui os benefícios que recebemos de Deus. Então nesta noite, você que gosta de receber presente, eu não vou falar nada novo para você que você não tem ouvido, eu só vou lembrar você, para você no meio dessa pandemia, no meio de mais notícias, de mais informações que nós recebemos o tempo todo, eu vou te dar uma boa notícia, eu vou lembrar você de uma boa notícia, de uma boa informação, trazendo alegria e esperança, que nos dias porque ele diz lá no profeta Jeremias, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, e não de mal. Os pensamentos do Senhor a meu e a seu respeito, são sempre pensamentos de paz. Então nesta noite, eu queria que você fechasse seus olhos, e pedisse ao Espírito Santo de Deus, que tem como função nos guiar a toda a verdade, nos direcionar a toda a verdade, que Ele nesta noite direcionasse a sua vida, mostrasse para você tudo aquilo que Ele quer te revelar nesta noite, tudo aquilo que Ele quer te mostrar nesta noite, para que você saia daqui completamente transbordante da alegria e da paz do Senhor, que excede todo entendimento. Querido Deus e amado Pai, nós estamos aqui nesta noite na dispensação da sua graça e do seu poder, sabendo que o Senhor cuida de nós, que o Senhor trouxe essa palavra ao nosso coração. E nós queremos, nesta noite, agradecer por todo o bem que o Senhor tem nos feito, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado a cada dia, a cada instante sobre nós. Então recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Faça, Senhor Deus, que possamos ouvir a Tua voz nesta noite e aprender qual é a Sua boa, perfeita e agradável vontade para cada um de nós. E através do Espírito Santo, guia-nos a toda a verdade, que nos liberta e que nos transforma, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Carta de Paulo à igreja de Éfeso. Carta de Paulo à igreja de Éfeso. No capítulo 1. Primeiro capítulo aí, eu vou ler a nova tradução na linguagem de hoje, que é a linguagem que eu coloco lá, eu coloco numa série, coloca, lá no aplicativo, na nova tradução na linguagem de hoje. Esse texto aqui deve estar umas 2 semanas atrás, acredito eu. Está aí a partir do versículo 3, diz assim: agradecemos ao Deus e Pai e a seu Filho, por meio de Jesus Cristo,
pois este era o seu prazer, a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Então nós vemos nessa parte do texto aqui, que Deus, antes da criação do mundo, Ele já tinha decidido nos tornar dele. Antes de todo acidente, incidente, tragédia que Adão fez, Deus já tinha decidido nos adquirir novamente para Ele. Foi uma decisão que Deus tomou no seu coração, no seu íntimo, no seu interior, no desejo da sua vontade. Deus já tinha decidido nos tornar dele, por meio da nossa união com Cristo. Então nós precisamos sempre lembrar disso, que não é vontade nossa, não foi o desejo nosso de procurarmos a Deus, mas o desejo de Deus de nos reconciliar com Ele mesmo, de reconciliar todas as coisas mediante o sacrifício de Cristo na cruz, ocupando e assumindo o nosso lugar, assumindo a nossa culpa, nos trazendo de volta para si. Então, nesta noite, nós vamos ver na continuação desse texto, os benefícios que recebemos de Deus, além desses que eu já li, de sermos dele, propriedade dele, na nossa unidade em Cristo. Então aí, quais são os benefícios que recebemos de Deus através de Jesus Cristo? Essa é a nossa pergunta. Quais são esses benefícios que está nos demais textos aqui, que Paulo está escrevendo a carta à igreja de Éfeso? Então nós temos aqui 5 benefícios que eu coloquei aqui, que Paulo descreve, que Deus nos concede através de Cristo. E esse benefício pertence a mim, pertence a você como igreja, pertence a você que ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor. Esse benefício está disponível também a você, mesmo que você ainda não tenha feito a sua decisão ao lado de Cristo. Esse benefício pertence a todos, mas você precisa tomar uma decisão de querer tomar posse desse benefício, porque existem benefícios que nos são dados, mas se nós não tomarmos posse do benefício, o benefício fica lá. Ele está disponível, mas se você não pega, se você não toma conta, se você não absorve esse benefício é perdido. A bênção do Senhor está sobre nós, mas nós precisamos querer absorver, nós precisamos querer tomar posse desses benefícios. Então, junto nós vamos ver aqui, que benefícios recebemos de Deus através de Jesus Cristo. Primeiro benefício, recebemos a liberdade. Vira para a pessoa que está aí do seu lado, perto de você, você é livre. Diz para ela aí, a pessoa que está do seu lado, você é livre. Amém? Você é livre. A liberdade não tem preço. Os países onde vivem perseguições políticas, religiosas, e as pessoas não têm direito de andar livremente, de cultuar o seu Deus, seja ele qual for, livremente, porque são impedidos porque alguém impõe sobre ele algum peso, algum jugo, para que ele não possa cultuar, seja o Deus que for. Porque a liberdade é cerceada, não tem direito à liberdade, mas Deus em Cristo Jesus nos concedeu liberdade, e essa liberdade nós precisamos usufruir. Não temos mais sobre nós o jugo do pecado, a acusação do pecado, porque o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre Cristo na cruz. Então nós, como igreja do Senhor, somos livres. De repente a gente não tem dimensão, porque como eu falei, nós vivemos num país que nos dá liberdade de estarmos aqui, falando no microfone, anunciando que Cristo é o Senhor e Salvador. Mas vai tentar fazer isso lá na Índia, na China, vai tentar fazer isso na Coreia do Norte, não tem como, gente. Literalmente a pessoa é morta. Vai tentar fazer isso no Irã, a pessoa é morta.
não tem liberdade de anunciar, de proclamar a liberdade que Deus nos concedeu. Então, quem está vivendo num país de perseguição, ele sabe sim dar valor à liberdade. Mas nós, por termos essa liberdade, nós muitas das vezes esquecemos desse benefício. Muitas das vezes esquecemos que nós usufruímos na Constituição Federal do Brasil. Nós temos liberdade de culto. Liberdade de prestarmos o culto ao nosso Deus, garantido pela Constituição. Podemos cultuar o Senhor. Alguns tentam nos cercear, alguns tentam nos impedir, mas a Constituição diz que nós somos livres para prestarmos culto. Então Paulo diz aí à igreja de Éfeso, na parte A e na parte B do versículo 7, ele diz assim: pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Os nossos pecados são perdoados. Pela morte de Cristo, nós somos libertos. Pelo sangue derramado de Cristo, nós fomos libertos. Nós somos libertos. Então não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já passamos da morte para a vida. Então nós somos livres. Então você precisa entender isso. O jugo do pecado não pode mais tomar parte na sua vida. Você é livre para adorar o Senhor, você é livre para cultuar, você é livre para celebrar o Senhor. Você é livre para viver em novidade de vida. Então isso é fundamental na nossa vida como crente, lembrarmos disso o tempo todo. A segunda coisa que Paulo fala com a igreja de Éfeso, está na parte B, aí do versículo 7 até o versículo 10. Paulo diz o seguinte, que nós recebemos de Deus a maravilhosa graça. Essa graça abundante que Cristo nos fez, ele fala aí na parte C, melhor dizendo, como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos concedeu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Então Deus decidiu revelar a mim e a você o plano secreto dele. Unir todas as coisas, reconciliar todas as coisas, debaixo da autoridade de Cristo. Sobre tudo e sobre todos, Cristo é o Senhor. Não existe ninguém igual a Ele, não existe ninguém semelhante a Ele, não existe ninguém superior a Ele. Toda a autoridade é dele. Ele é o Senhor de todas as coisas. Nós recebemos essa maravilhosa graça, a graça salvadora de Jesus, a graça redentora, a graça remidora, a graça justificadora de Jesus. E aí, para nós vermos todos esses sentidos, nós aqui não somos advogados, não somos juristas. Então, de repente, eu estou falando aqui sobre justificação, redenção, remissão. E aí você está falando, pastor, do que, afinal de contas, são esses benefícios? Redenção, remissão, justificação. É que você, querido, recebeu de Deus o perdão dos seus pecados, porque Cristo tomou o seu lugar na cruz. Você estava condenado, como eu estava condenado, nós estávamos condenados, e Cristo assumiu o nosso lugar, a nossa culpa. Então nós não temos mais por que nos sentir prisioneiros neste mundo, não temos por que mais ficar algemados a este mundo. A nossa terra não é aqui, a nossa terra é uma terra celestial, que está preparada para nós, antes da fundação do mundo, porque Deus nos escolheu
para vivermos a eternidade com Ele. Não tem preço, não tem como pagar por essa maravilhosa graça que nos salvou. Então eu e você, que fomos alcançados por essa graça, você que de repente ainda não foi alcançado por esta graça, precisa entender que Deus quer que você seja alcançado por esta maravilhosa graça. Que você precisa respirar este poder que emana do céu sobre nossas vidas, que nos capacita, que nos faz crescer, que nos faz entender que em Cristo nós somos mais do que vencedores em todas as adversidades da vida. Tudo é possível àquele que crê. Se você crê, querido, vença todos os obstáculos da sua vida. O mundo pode tentar nos parar o tempo todo. O mundo pode tentar nos impedir o tempo todo. Mas o apóstolo Paulo nos afirma a carta aos Romanos, em todas as situações, na morte, na enfermidade, na adversidade, quer espada, quer peste, quer praga, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, porque Cristo nos amou. Então, querido, mesmo que você esteja enfermo, mesmo que você esteja desempregado, mesmo que você esteja passando por uma adversidade familiar, creia, o Senhor está contigo. O Senhor escolheu você, o Senhor escolheu a sua casa, o Senhor escolheu a sua família para viver a plenitude do amor dele, porque a maravilhosa graça alcançou você, a maravilhosa graça alcançou a sua família, e nós não temos como pagar tão grande amor que nos amou. Então a segunda coisa que a igreja recebe aí, através de Jesus Cristo, é a maravilhosa graça de Deus. E a terceira coisa, nós recebemos o privilégio de sermos escolhidos como povo de Deus. Você tem ideia do que é isso, gente? Deus, quando chamou Abraão, ele escolheu um povo. Ele fez de Abraão uma grande nação. E aí ele fez promessas a Abraão. Abraão, eu vou te engrandecer, eu vou te enriquecer, para que você seja uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ser prudente, ser fiel e anda na minha presença. E aí Deus faz essa promessa a Abraão. E Abraão tem um filho chamado Isaque, e Deus fala: Isaque, assim como eu fui com seu pai, eu serei contigo. Isaque pega e tem 2 filhos, e aí Deus escolhe Jacó, e diz: Jacó, assim como eu fui com seu avô, foi com seu pai, eu serei contigo. E todas as promessas que eu fiz a Abraão, seu avô, eu confirmo com você. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E você vai ser engrandecido, você vai ser enriquecido, você vai ser próspero, porque você será uma bênção para todas as nações. E Jacó tem 12 filhos. E a esses 12 filhos, Deus retoma essas mesmas promessas que fez a Abraão. E aí Deus escolhe das 12 tribos um homem para ser o rei de Israel, que se chamava Davi. E diz: Davi, tudo que eu prometi a Abraão, eu confirmo a você e a seus descendentes. E mais, dos seus descendentes, eu vou escolher um, que vai fazer uma obra completa, que ninguém pode fazer, e esse alguém é Cristo. E aí o apóstolo Paulo diz para nós, que em Cristo nós somos herdeiros dessa promessa de Abraão. Então, querido, você tem direito a crescer, a prosperar, a ser abençoado, mas mais do que tudo, você tem o direito e a vontade e a vez de abençoar outras pessoas. Ah, pastor, mas eu não tenho recursos, eu não tenho meio, mas você tem a palavra de salvação, você tem a palavra de vida, e a palavra de vida eterna. Não tem maior bênção do que você falar para as pessoas: Deus quer salvar a sua vida, Deus quer restaurar a sua vida, Deus quer que você viva a eternidade do lado dele, querido. Esta é a grande palavra, esta é a grande bênção que nós temos para dar às pessoas, que é a palavra de vida eterna. Este mundo só fala em mortes. Você liga a televisão para falar, é só mortes, 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 mas nós temos a palavra de vida, não só de vida que cura a enfermidade, mas da vida que é a vida eterna com Deus. O que são 100 anos nessa terra comparado à eternidade? Se você pegar um pinga-gotas, que é aquele que geralmente a gente dá dosagem de remédio, você pega uma gota e joga no oceano,
Qual é a diferença no oceano? Nenhuma. Isso são 100 anos na eternidade. Não faz diferença nenhuma. É isso que Deus quer dar para as pessoas através de você. Deus escolheu você para ser este canal de bênção. É essa bênção que Deus quer que você anuncie para as pessoas. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho dinheiro para abençoar ninguém, mas a Bíblia não está falando de dinheiro, a Bíblia está falando de vida. E vida com abundância. Vida com abundância, gente, não é ter dinheiro na carteira, não ter um carro do ano, não é ter uma casa nova, não é isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando do poder da palavra de vida que nós temos em nossos lábios e em nossos corações. E se você não tem, você precisa rever a sua condição, porque você foi chamado para pregar as boas novas que Deus decidiu se reconciliar conosco, mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Então nós que temos essa palavra de vida, nós precisamos anunciar às pessoas, porque o mundo segue a passos largos para a perdição, e nós precisamos alertá-los, que há um tempo em que Deus vai reunir todas as coisas, e esse tempo se aproxima cada dia mais, os sinais vão se perpetuando, de que a volta de Cristo está perto, e nesse tempo, Deus vai reconciliar todas as coisas com Ele, e aí quando o Senhor vier, não vai ter chororô, não vai ter desculpa, não vai ter argumento, porque quando o Senhor sair da eternidade, vier para sobre as nuvens, para buscar a sua igreja, Ele já vem com a causa a ser julgada, Ele já vem com a sentença dada, não tem como se arrepender, o tempo de arrependimento é hoje, é agora, é hoje que Deus quer salvar você, é hoje que Deus quer que você se arrependa, que você volte, que você se converta dos seus maus caminhos, é hoje, o tempo da oportunidade é agora. Nós não sabemos o dia de amanhã, eu tenho planos, eu tenho projetos, coisas para fazer amanhã no decorrer da semana, mas eu não sei o que será do dia de amanhã, mas hoje eu decidi estar ao lado do Senhor, esperando a vinda do Senhor, para viver a eternidade com Ele. Você precisa fazer essa escolha, você precisa tomar esta decisão, você precisa entender que o Senhor te chama para este compromisso nesse tempo de hoje. Você que ainda não tomou a sua decisão ao lado do Senhor, ou você que de repente está esquecido da decisão que você tomou ao lado do Senhor, você precisa despertar neste tempo, porque Deus escolheu você para ser povo dele, você escolheu a sua casa para ser um canal de bênção para outras casas, Deus escolheu a sua família para ser uma família abençoadora. A família de Abraão não era perfeita, gente. Leia a história de Abraão, cheio de problemas, cheio de dificuldades. A minha família também não é perfeita, eu sei que a sua família também não é perfeita, mas Deus usou a família imperfeita de Abraão, para que o poder do Evangelho, da salvação, chegasse até nós. A família de Jesus, gente, não é perfeita. Leia lá o livro de João, capítulo 6, leia a história da família de Jesus, para você ver se era uma família perfeita. Mas é a família do Salvador que veio nos resgatar para Deus. Então de repente você está falando, pastor, minha família não é perfeita, minha família não é boa, eu queria nem estar nela, mas Deus escolheu você para estar neste lugar, para abençoar a sua casa, para abençoar os que são seus. Então nós precisamos entender que o amor de Deus nos cobre, nos abraça, nos chama para si, e nos resgata, e nos faz povo de Deus. E nós, como povo de Deus, precisamos anunciar as boas novas de salvação. E aí ele escreve aí, versículo 11, todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de quem? De Deus. De acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Você entendeu bem o final daquele texto ali? Você entendeu? Vamos ler todos juntos? Coloca aí para mim, Julinha, por favor, final do texto ali. Vamos ler todos juntos? Deus nos escolheu para sermos o seu... Você pode dar um aplauso ao Senhor? Um aplauso mais forte, você é povo de Deus, querido.
Mas tem uma condição. Para você ser povo de Deus, tem uma condição. Cadê a condição? Por meio da nossa união com Cristo. Nós só podemos ser povo de Deus se nós estivermos unidos com Cristo. Ah, eu sou filho de Deus. Está unido com Cristo? Não. Então não tem como ser povo de Deus, gente. É uma condicional. O texto está nos apontando. Nós só podemos ser povo de Deus, nós só podemos ser filhos de Deus se estivermos unidos com Cristo. Então, para sermos povo de Deus, precisamos estar debaixo da unidade com Cristo. Então, você é povo de Deus quando você se une com Cristo. Eu sou povo de Deus quando eu me uno com Cristo. Pastor, e como é que a gente sabe que nós somos unidos com Cristo? Como é que nós temos condição de entender que nós somos unidos com Cristo? Aí João te responde, lá na primeira carta dele. Se dissermos que estamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de muitos pecados. De vários pecados? Não, de todos os pecados. Eu só posso ter unidade com Cristo, eu só posso ter união com Cristo, se eu tiver união com você. Eu só posso ter união com Cristo, se eu tiver união com o meu pastor, se eu tiver união com meus diáconos aqui, se eu tiver união com os obreiros, com as recepcionistas, com os sentinelas, com você que é membro da igreja, com você que está me assistindo. Só assim que eu tenho unidade com Cristo. Se eu disser que tenho unidade com Cristo, mas não tenho unidade com meu irmão, João diz o quê? Você é mentiroso. E a verdade de Deus não está em você. Então, para mim ter unidade com Cristo, eu preciso ter unidade com a igreja. Eu preciso ter unidade com você e você precisa ter unidade comigo. Não tem para onde fugir, a regra é básica. O princípio é básico. Se nós estamos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Não tem para onde fugir. Você já viu aquele sujeito que diz assim, eu sou crente lá na minha casa, porque igreja nenhuma serve. Ele tem unidade com Cristo onde, gente? Você não tem unidade com um irmão? Não funciona. O evangelho dele não é o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo, ele nos une, ele nos atrai, ele nos chama. A nossa igreja não é uma igreja perfeita. Nós não somos pessoas perfeitas, nós temos defeitos. Mas o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa, porque o que nos une é o poder de Deus, o amor de Deus, é o sangue de Cristo derramado na cruz. É isso que nos une, e isso não tem como nos separar mais, porque nós fomos ligados por uma liga, por uma cola que nos atrai, que é o Espírito Santo de Deus que está em nós. Então você quer ser povo de Deus, querido? Tenha unidade com Cristo, mas você precisa ter união com o seu irmão. Você precisa viver em unidade com seu irmão, você precisa viver em unidade com a igreja. Você não consegue ser igreja sozinho, porque a igreja é eclésia, é a união de pessoas, é a congregação de pessoas, é o ajuntamento de pessoas. São pessoas que são chamadas para fora, para pregar e anunciar o evangelho de Cristo, a transformação de vida, a justificação, a regeneração, o resgate que Deus fez. Esse é o evangelho de Cristo, isto é a igreja, isto é a eclésia. Aqueles que são chamados para pregar as boas novas de salvação. Então nós, como povo, que somos escolhidos por Deus, que pertencemos a Deus, só podemos ser isso mediante a união que nós temos em Cristo. A quarta coisa que nós recebemos, o quarto presente, o quarto benefício que nós recebemos a marca que pertencemos a Deus. Você tem uma marca, você tem um selo de propriedade. Esta marca está em nós. A marca de Cristo está em nós. Nós fomos selados. Nós temos um contrato exclusivo com Cristo. E aí Paulo diz aí, versículo 12, portanto digo que nós, que somos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Paulo está falando deles, que foram os primeiros a ouvirem a mensagem de salvação. Aí ele continua,
a mesma coisa aconteceu também com vocês. Ele está falando na igreja que já é a quarta, quinta geração dos ouvintes. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia, que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhe deu o Espírito Santo que ele havia prometido. Você tem uma marca que você é propriedade de Deus. Aí o apóstolo Pedro diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus, povo adquirido, nação santa, separada para Deus. Com qual finalidade? Ah, pastor, falar em línguas e ficar metido a besta. Não. Para anunciar a virtude daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é selo, você é selado, você é marcado com um propósito, anunciar a virtude daquele que nos chamou na sua maravilhosa graça, para a sua maravilhosa luz, para a graça remidora e transformadora. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, anunciando o Evangelho, as boas novas. Deus decidiu se reconciliar com a humanidade. A boa notícia, querido, não é que você vai ficar rico, que você vai ter carro do ano, que você vai ter um carro zero, vai ter casa de praia, casa de campo. Isso não é boa notícia não, isso é muito bom de ouvir. Eu também quero uma casa no campo, uma casa na praia, um carro do ano, eu quero tudo isso também. Isso é bom, mas isso é passageiro. Porque aqui, o carro pode ser roubado? Pode. Você compra um carro hoje, você consegue amanhã vender pelo mesmo preço? Não, porque ele perde valor. Se você tirar o carro da agência, der uma volta no quarteirão, quando você volta, o camarada paga o mesmo preço? Não, já perdeu valor. Porque as coisas aqui, o tempo passa, ela desgasta, ela perde valor. Mas a salvação não. Aquilo que Cristo pagou há quase 2000 anos atrás, com preço de sangue na cruz, continua valendo a mesma coisa hoje. Não muda. Não tem variação de preço, o dólar pode aumentar, pode ultrapassar 6, 10, 15 reais, não interessa, o valor continua o mesmo. Não é igual o preço do arroz, que há 3 anos custava 10 reais, hoje custa 30, não, a salvação não é isso não, gente. O preço que foi pago continua valendo até hoje, não tem defasagem, não tem correção monetária, não tem nada, o preço é o mesmo. A graça de Cristo nos comprou, nos lavou, nos remiu, nos santificou, nos justificou, nos transformou. Esse preço foi pago já. Eu e você temos direito e acesso a esta vida, a esta graça abundante de Cristo. Então, nesta noite, nós recebemos de Deus a marca, o Espírito Santo de Deus em nós, para nos fazer propriedade exclusiva dele. E para nós terminarmos, dando continuidade, recebemos o Espírito Santo de Deus, que nos garante que somos salvos. Às vezes nós, como servos de Deus, passamos por crises, de começarmos a pensar, será que eu sou salvo mesmo? Às vezes nós passamos por alguns apertos na vida, por algumas situações difíceis, e aí às vezes a gente está flertando com o pecado, está cirandando com o pecado, e aí começa a vir as dúvidas que o acusador lança na nossa mente. Mas aí nós precisamos entender que salvação não é carteira, salvação não é celular, gente. Você pode perder o celular? Pode. Você pode perder a carteira? Pode. Você pode perder a chave? Pode. Guarda-chuva nem se fala. Mas salvação não é isso. Salvação não é um objeto que você pode perder. A salvação é um dom de Deus gratuito que foi pago por Cristo na cruz. Não é que a salvação é assim, uma vez salvo, salvo para frente. Sempre, não é isso que eu estou dizendo não, gente. A salvação é um dom que Deus te deu. O único jeito de você não se manter salvo é se você rejeitar a salvação, aí é problema seu.
Vou usar uma expressão que eu usava antigamente, é você cuspir no prato que comeu. É você rejeitar o Senhor, como o povo no deserto fez. Eles rejeitaram o Senhor e por isso pereceram no deserto. Mas eles fizeram o que? Eles perderam a salvação? Eles perderam a promessa? Não, eles rejeitaram a promessa. É a mesma coisa com a salvação, você pode rejeitar. Mas ela pertence a nós, porque o sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado. Mas para isso nós precisamos viver em novidade de vida e abandonarmos o pecado. Não dá para viver com Cristo e viver no pecado. Por quê? Cristo é a vida, o pecado é a morte. Não tem como juntar. Então, se você quer viver com Cristo, você tem que abandonar o pecado. Se você quer viver no pecado, você vai abandonar Cristo. É uma matemática simples. A própria Bíblia diz: aquele que se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Simples, como 1 mais 1 são 2. Simples. Não tem para onde fugir. Matemática básica. Se eu quero viver neste mundo, desfrutando dos prazeres que esse mundo pode me oferecer, logo, eu me afasto de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus que nós recebemos, que nós temos em nós, dentro de nós, a essência do Espírito Santo de Deus em nós, nos faz lembrar que nós somos salvos em Cristo Jesus. Então, o crente, quando ele começa a pensar esses pensamentos, ele tem que falar: não, peraí, o sangue de Cristo já me purificou. Eu não preciso viver amarrado a este mundo. Eu sou livre, porque a salvação me deu liberdade, como nós falamos lá na primeira coisa que nós apresentamos aqui, lá no versículo 7. Nós somos libertos do pecado, os nossos pecados estão perdoados. Então nós precisamos viver em novidade de vida. Aí ele termina aí no versículo 14. O Espírito Santo é a garantia que recebemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Você é do Senhor? Você é do Senhor? Então Deus te garante esta liberdade. O Espírito Santo de Deus testifica no seu coração que você tem esta liberdade, que você tem esse direito, que você foi comprado, que você foi lavado, que você foi remido no sangue de Jesus. Portanto, louvemos a sua glória. Então, Deus nos oferece, ele diz aqui, o Espírito Santo é a garantia. Quando você compra um produto, aí você sai da loja, e o vendedor não te dá a garantia do produto. Aí o produto dá problema. Você vai lá na autorizada. Ah, olha só, eu trouxe esse produto aqui, eu comprei. Qual é a primeira coisa que o sujeito pede? A garantia. Sem garantia não tem negócio. Aí ele fala aí, ó, o Espírito Santo é a garantia de que recebemos o que Deus prometeu ao seu povo, a liberdade completa. O Espírito Santo é esta garantia. Você que tem o Espírito Santo de Deus em você, você que recebeu o Espírito Santo através da sua conversão em Cristo, porque nós só podemos nos converter se o Espírito Santo de Deus atuar em nós. Porque o homem natural, ele não tem como se voltar para Deus, porque o homem natural só busca as coisas deste mundo. E aí, quando essa certeza vem no nosso coração, de que nós somos pecadores, que precisamos mudar de vida, que precisamos voltar para Deus, e o Espírito Santo, ele vem como esta garantia, nos concedendo a liberdade em Cristo. Então o nosso coração se transforma, o nosso coração transborda de alegria, de saber que o Deus Todo-Poderoso nos aceitou na nossa condição, sendo nós ainda pecadores. Nós não temos como agradecer, nós não temos como louvar a Deus, os nossos louvores são infinitamente pequenos, diante da grandeza da eternidade de Deus. Por mais letras bonitas que nós possamos fazer, engrandecendo e glorificando ao Senhor, são poucas palavras que nós podemos expressar.
de tão grande amor que nos amou, que transformou a nossa vida. Então você que já foi alcançado por essa maravilhosa graça, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor o tempo todo. Mesmo passando por adversidade, mesmo passando por momentos difíceis, mesmo passando por tribulações, glorifique o nome do Senhor. Porque esta graça infinita, misericórdia transbordante, nos lembra que nós somos marcados e selados pelo Espírito Santo de Deus. Então, nesta noite, querido, eu não sei como você está, eu não sei em que condição você se encontra. De repente você fez uma decisão ao lado de Cristo, mas você tem olhado para a sua vida e tem falado: eu não tenho andado em novidades de vida, eu não tenho conseguido desfrutar de tudo isso que o pastor está falando, eu não tenho conseguido desfrutar desta liberdade em Cristo que o pastor está falando, eu não tenho condições, eu não tenho conseguido usufruir desta alegria que o pastor está falando ali, daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Eu te convido nesta noite a você se apropriar desta palavra. O Senhor decidiu, na sua infinita bondade, te amar e te resgatar para Ele. Então, nesta noite, querido, saiba, o Senhor é apaixonado por você. O Senhor ama você. O Senhor te quer perto dele. O Senhor quer que você saiba que você é amado, você é desejado, você é querido, você é a razão da existência. Nesta terra, todas as coisas foram feitas para você. Tudo na terra foi feito para você e para mim. Porque o amor de Deus, Ele transforma, Ele restaura, Ele superabunda em nossos corações. Então, nesta noite, você que está entristecido, que está passando por um momento difícil, não escute as vozes que estão à sua volta. Creia na palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus te concedeu a liberdade que Deus havia prometido e que foi derramada em Cristo Jesus nosso Senhor. Você tem que viver a vida abundante que Jesus morreu para que você tivesse. E você, querido, que de repente não fez uma decisão ainda ao lado do Senhor, venha desfrutar da vida eterna com Deus e de todos os benefícios que a salvação nos concede. A justificação, a redenção, a remissão dos nossos pecados. Nós fomos apagados, todos os nossos pecados foram apagados diante deste mundo. Nós agora vivemos para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, nesta noite, eu queria que você se colocasse de pé. E nós vamos cantar uma canção que diz: maravilhosa graça, o amor que não falha. Ele morreu em nosso lugar, Ele levou a nossa cruz. O sangue dele foi derramado. Então nós podemos dizer: livre nós somos em Cristo Jesus. Porque recebemos o Espírito Santo de Deus. O mistério revelado para mim e para você nos foi alcançado. E aí você que está triste, abatido, com o coração pesado, lembre-se, Deus ama você. Deus é apaixonado por você. Vou usar uma expressão aqui que não é uma expressão, mas Deus, querido, é louco por você. De tanto amor que Ele tem por você.